O Espírito Santo guiou você a apertar o play nesse áudio. E justamente eu gravei em áudio para que você não precise deixar de fazer o que está fazendo. Você pode estar lavando louça, tomando café, dirigindo, ou simplesmente querer acompanhar na Bíblia os textos. Então presta atenção que eu vou tratar da questão da fé, a prova e a obra. No primeiro momento, vamos falar da fé e qual a relação dela com a prova. Para falar desse assunto, nada melhor do que pegarmos o exemplo de Abraão, considerado o pai da fé. O texto de Hebreus capítulo 11 fala que ele já havia peregrinado pela fé até uma terra que o Senhor lhe mostraria. Pela fé, ele e Sara receberam poder para gerar um filho em idade avançada. E no verso 17 ao 19 diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pensa um pouco nessa provação que Abraão passou, sacrificar o próprio filho. Essa história é relatada mais ou menos uns 20 séculos antes, Gênesis capítulo 22, do 1 ao 14, que é quando Deus põe esse homem à prova. Pede que ele sacrifique o filho Isaque em holocausto, na região de Moriá, em um dos montes que lhe seria mostrado. Podemos aprender que, mesmo em meio às provações, o Senhor está no controle. Deus dá as diretrizes, ele define os termos. Ele deu essa direção de como ele queria, para onde Abraão deveria ir. Por isso, temos que ter essa atitude de Abraão, obedecer. Uma fé ativa, prática, inteligente, que não questiona o Todo-Poderoso. Como você pode ouvir a voz de Deus em meio à provação? Através de um tempo de devocional, de oração, de leitura da palavra. Na manhã seguinte, Abraão se prepara e, junto com seu filho e 2 servos, eles partem para o lugar que Deus havia indicado. Após 3 dias de viagem, Abraão visualiza o local e diz aos servos para ficarem com os jumentos ali, enquanto ele e o rapaz iriam ao monte sacrificar. Preste bem atenção na afirmação de Abraão. Ele diz assim: depois de adorarmos, voltaremos. Ele tinha plena convicção, certeza de que Isaque voltaria junto. No verso 7 e 8 até parece um pouco de humor negro. Isaque carregando as lenhas, imagine a cena. Ele pergunta ao pai: onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Quando eles chegam ao local, a Bíblia relata que ele amarra o seu filho, coloca no altar, pega a faca e quando está pronto para sacrificar, o anjo chama do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, não lhe faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Então Abraão ergue os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres de um arbusto. Foi lá e pegou e sacrificou no lugar de Isaque. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso a palavra para você, meu irmão: o Senhor proverá. E você pode estar pensando: e o que essa história antiga tem a ver comigo? Para responder, vamos extrair algumas coisas interessantes do texto. A primeira coisa: Deus ele não queria o sacrifício literal de Isaque, mas sim que Abraão o sacrificasse, abrisse mão do filho no coração. Por isso que o texto de Hebreus diz que figuradamente ele recebeu Isaque de volta. Deus não queria algo literal, e sim algo simbólico para que Abraão abrisse mão para agradar o Senhor, para o Senhor ser o primeiro na vida dele, por causa de tudo aquilo que ele faria através de Abraão e da sua descendência. Então o Senhor estava aprofundando o seu relacionamento com Abraão, aperfeiçoando o seu caráter, a fim de torná-lo uma pessoa que amava mais a Deus do que as promessas, mais do que as bênçãos. E pense comigo, é extremamente difícil abrirmos mão daquilo que amamos profundamente. Mas as recompensas superam nossos sacrifícios. Abraão aprendeu mais um atributo de Deus, a habilidade do Senhor de prover. O interessante é que quando ele fala que ele vai adorar a Deus, no contexto da época, adorar e sacrificar caminhavam juntos. Hoje nós estamos na nova aliança, Jesus Cristo. Então tome cuidado com discursos de falsos mestres que falam que você tem que fazer um sacrifício de posses, bens materiais no altar para provar teu amor com Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote e nós somos sacrifícios vivos. Lógico que nós temos que abençoar a obra do Evangelho, mas tome cuidado. Também aprendemos
que recompensas nem sempre são imediatas ou materiais. No caso, a descendência de Abraão se tornou numerosa a partir de Isaac, séculos depois. Ele não viu o cumprimento. Então podemos aprender que atitudes que tomamos hoje vão resultar em bênçãos que talvez você não veja, eu não veja nessa vida, mas vão abençoar as próximas gerações, vão abençoar nossos netos, nossos filhos. E as recompensas materiais, para ser franco, devem estar em último lugar na nossa escala de valores. Nossas melhores e maiores recompensas nos aguardam na eternidade. Então Deus provou Abraão, provou o coração dele e ele nos prova, principalmente a partir do momento que confessamos o Senhor Jesus. Ele visa, assim como com Abraão, aprofundar o relacionamento conosco, aperfeiçoar o nosso caráter. Por isso a provação, passar pelo fogo para tudo aquilo que for impuro ser dissipado e permanecer só o que é puro, só o que é ouro e prata. E continuando a aplicação prática, Tiago capítulo 2, quando o Tiago trata da questão que a fé sem obras é morta, ele inclusive vai usar o exemplo de Abraão. Essa mesma passagem, ele pergunta se alguém pode ser salvo se diz ter fé e não tem obras. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelo meio das obras. Cumpriu-se a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Então veja o patamar que Abraão se encontrava e que o Senhor almeja que eu e você alcancemos. Não só um discurso dizendo que nós temos fé, esperança, mas que nós venhamos apresentar obras. Tiago não está contradizendo o ensino de Paulo, que diz que somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Pelo contrário, ele está complementando. Ele está afirmando que se verdadeiramente cremos naquilo que pregamos, que professamos, haveremos de manifestar frutos, apresentar obras. Obras do quê? De fé. Abraão creu em Deus, teve fé. Qual foi a obra? Ele foi até o Moriá. Ele preparou o holocausto, ele ergueu aquela faca, teve atitude. Não recebemos a salvação como um pagamento por obedecermos, mas as nossas atitudes evidenciam um compromisso real e verdadeiro com Cristo. Não somos salvos pelas boas obras, mas somos salvos para as boas obras. Eu quero que você reflita também quando Tiago diz que ele foi chamado amigo de Deus. No mundo cristão moderno, onde que para muitos o que vale são cargos, status, posições, querem se tornar celebridades gospel, títulos, abreviaturas, papéis, anéis, tronos. O pai da fé foi chamado simplesmente de amigo de Deus. E o amigo de Deus estava certo. O Senhor proveu um cordeiro substituto para Isaque, mas também, nas palavras de João Batista, proveu para mim e para você o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e morreu no meu e no teu lugar. Então, meu irmão, você está passando por luta, provação, saiba, Jesus levou sobre si toda enfermidade, toda iniquidade e maldição, e ele nos conclama a termos bom ânimo. Eu finalizo com Apocalipse 5, 5, 6. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Jesus é tanto leão como o cordeiro, nosso cordeiro substituto. O leão é vitorioso por causa da obra do cordeiro na cruz do Calvário. Você tem fé no leão? Medite, reflita sobre a prova que o cordeiro suportou na cruz. A obra da redenção se manifestou para desfazer a obra do diabo em nossas vidas. Ore comigo nesse momento. Espírito Santo, dai-me discernimento, sabedoria, através da oração, através do devocional, através da tua palavra. Estou passando pelo momento de luta e tribulação e provação. Estou sendo aperfeiçoado para que venha manifestar frutos, obras condizentes com o testemunho de Cristo, do Evangelho. Pense nessas coisas. Um forte abraço, que Deus te abençoe.